Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Dizendo a Verdade. Aqui, toda semana, nós vamos receber convidados que tenham histórias interessantes, histórias bacanas para compartilhar com todos nós. E, sobretudo, histórias de inspiração. Para começar o Dizendo a Verdade com o pé direito, trouxemos ninguém menos que o pastor Joabe Saraiva. Ele vem das favelas do Recife, onde já enfrentou a dura realidade das drogas, mas hoje, como psicólogo e pastor da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, em Caruaru, ele virou o jogo e virou referência. Dono do famoso bordão "Ai que simples", Joabe não é aquele pastor de terno e gravata, não. Ele é irreverente, brincalhão, além de tudo, fanático pelo esporte, sem esconder a sua paixão pelo futebol. Cada pregação sua é um espetáculo, com um número impressionante de pessoas se reconectando com Deus. Se você achou que sabia o que era uma conversa sincera, prepara o coração, porque esse episódio de estreia vai te surpreender. E antes de entrar em ação aqui com o pastor Joabe, vamos vê-lo pregando na ADVEC Caruaru. Porque tem muita gente aqui nesta casa que precisa ouvir, e essa voz do Espírito precisa ser muito maior do que a voz do teu medo. A voz do Espírito precisa ser muito maior do que narrativas que foram criadas dentro do teu coração. E que voz é essa, pastor? Do Espírito Santo é dizendo para você: vai conseguir sim, vai se levantar sim, vai avançar sim. Você precisa mandar um recadinho bem bonitinho para o seu passado. Passado você já passou, você não existe mais na minha vida. Presente eu vou usufruir você, eu vou desfrutar você. E futuro me espere, porque eu vou chegar diferente. Eu vou chegar próspero, eu vou chegar avançando. Eu vou chegar de acordo daquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Eu preciso me apropriar dessa palavra. O aceite foi multiplicado com a porta fechada. A ressurreição se deu com a porta fechada. Deus não precisa de portas abertas para operar milagres. Deus não precisa de portas escancaradas para operar milagre. Pode até estar fechada, mas enquanto está fechada, milagres de Deus estão acontecendo. Meu querido pastor Joabe Saraiva, seja muito bem-vindo e que honra tê-lo aqui na estreia do nosso programa. Minha gratidão, deputado Fernando Rodolfo. Obrigado pela confiabilidade de ceder esse espaço, de estar aqui dando o pontapé inicial desse podcast que já é um sucesso. Agora, pastor, a gente acabou de ver um vídeo aqui, o senhor em ação lá, pregando, e eu tenho uma pergunta inicial para lhe fazer. Eu disse aqui na abertura que o senhor não é aquele pastor tradicional de terno e gravata, e nada contra aqueles que usam terno e gravata. Aliás, tenho todo o respeito a todas as denominações, todas as igrejas evangélicas. Mas o que me chama a atenção é a sua versatilidade no altar, começando inclusive pelo seu jeito de se vestir. O senhor tem um personal ali próprio ali que lhe ajuda a se vestir diferente? Como é que começou isso? Eu acredito que uma grande influência foram alguns amigos mais próximos, pastor Gabriel Gasparini, que certamente estará assistindo também esse podcast. O nosso pastor, o pastor Silas Malafaia, que sempre está nos orientando a nos contemporaneizarmos, a percebermos o que é que está acontecendo dentro das esferas sociais. Então, com essa quebra de protocolo sociológico, eu comecei a me vestir e faço uma pontuação aqui, deputado, que eu tinha dificuldade de vestir calça jeans. Eu tinha extrema dificuldade. É sério, pastor? Muito sério, muito sério. E o senhor gostava de usar o quê? Aquela calça social continuamente. Depois que me converti ao evangelho, era a calça social dioturnamente. E depois, com o passar do tempo, dentro desse meu amigo aí, pastor Gabriel, e também com a influência do nosso pastor Silas Malafaia, eu fui modificando o meu estilo e hoje eu faço meu estilo próprio. Muito bem. Agora, antes da gente dar sequência, eu queria mostrar aqui essa caneca, né? Essa caneca aqui é uma homenagem do nosso podcast ao pastor Joabe. Está aqui a caneca "Ai que simples", tá certo? Gostou, pastor? Amei. Já está aqui na minha mão. Ai que simples, com a foto. Muito obrigado, deputado, por esse presente maravilhoso. Tomando essa água mineral maravilhosa aqui e nessa caneca personalizada. Aliás,
como foi que surgiu o Ai Que Simples, que toda vez que o senhor fala na igreja, todo mundo ri, se diverte, é um momento ali de descontração. De onde veio esse Ai Que Simples? Então, quando nós estamos diante de uma coisa muito espetacular, algo muito além, eu cheguei e disse, rapaz, que simplicidade, viu? Que simplicidade. Mas eu estava dizendo o contrário, o antagônico daquilo, dizendo, olha que coisa extraordinária. E a partir desse momento que eu comecei, que simplicidade, aí eu disse, ai que simples. Aí daí começou Surgiu naturalmente surgindo e as pessoas foram contribuindo, falando, replicando e hoje se tornou uma febre, principalmente lá na igreja. Mas, pastor, antes de subir ao altar, antes de estar ali nos púlpitos, o senhor teve um passado que tenho certeza que é um passado de uma história de superação. Eu queria começar falando sobre isso. O senhor vem das favelas do Recife. Aliás, o senhor sempre fala, né, nas pregações, as minhas 7 favelas. 7 favelas, né? O senhor sempre fala isso. O senhor morou em 7 favelas lá no Recife? Então, eu sempre costumo dizer, deputado, que eu tenho 7 favelas no currículo. Eu sou do bairro de Beberibe, lá em Recife, zona norte de Recife. E eu vivia, de fato, nessas 7 favelas ali. Em Linha do Tiro, Dois Unidos, vivia no Alto dos Coqueiros, Alto do Pascoal, Caixa d'Água, Alto Santa Terezinha, Rua da Cavoaria. Então daí você já tira toda a estratificação dessas comunidades existentes ali no entorno lá de Beberibe. É interessante que aquilo que estava preparado para a minha existência era vivenciar a minha vida dentro da criminalidade. Porque na minha época, os maiores assaltantes de banco do estado de Pernambuco saíam do Alto do Pascoal. Tinha os camaradas que eram conhecidos como Robin Hood, que eles roubavam, assaltavam o banco e distribuía benefícios à comunidade a fim de resguardá-los. Então eu estava dentro desta caminhada junto com eles também ali. Então, com a intervenção diretiva da pessoa de Cristo, as coisas começaram a mudar de panorama na minha existência. Qual foi a marca que esse período ali nas 7 favelas deixou na sua vida? Foi uma marca muito de superação, deputado, porque eu me tornei usuário de droga aos 12 anos de idade. Eu comecei a fumar com 12 anos de idade também, beber com 12 anos. E eu usava droga todos os dias. O dinheiro que meu avô me disponibilizava para levar de lanche para a escola, eu comprava droga com aquele valor. Eu fui reprovado 2 vezes na 7ª série, fiquei 2 vezes e ia adentrar a 3ª também. E foi nesse íntere de tempo, depois de 4 anos vivenciando o mundo intensamente, dos 12 aos 16, que eu encontrei Jesus. Maconha. Ou melhor, Jesus me encontrou. Que tipo Sim. de droga você Então, usava maconha. A gente chamava também uma droga chamada artânio, que era um comprimido. Usava loló. O loló é aquela química que você colocava na camisa ou algum pano para puxar, a fim de perder aquele momento o campo da realidade. E tudo isso aí, talvez as pessoas me perguntem, mas por que você entrou no caminho das drogas? Porque eu tinha uma grande luta interna, devido às minhas rejeições vivenciadas na minha infância. Eu não fui criado nem pelo meu pai, nem pela minha mãe. Fui dado por eles aos meus avós quando eu tinha 6 meses. Então, eu tinha complexos de inferioridade, uma crença central de desvalor muito grande. E eu queria encontrar alguma coisa que amenizasse as minhas pressões psicológicas. E eu encontrei nas drogas aquela fuga de me desvincular do campo de realidade. Eu encontrei nas drogas um subterfúgio, porque as drogas me davam aquela sensação de alívio e de prazer momentâneo. Porque quando ela passava a sensação, aquilo que, me perdoe a palavra, mas era assim que chamávamos na época, a lombra, na cabeça, voltávamos para o campo de realidade e aquele sofrimento começava a dominar o nosso coração novamente. Então, por isso, as drogas era algo cotidiano na minha vida, porque eu queria fugir da minha realidade de sofrimento. O senhor nos disse aqui que seus pais, né, seu pai e sua mãe, lhe deram para os seus avós 6 meses. 6 meses. 6 meses de vida. Então, o senhor praticamente foi criado na vida inteira pelos seus avós. É o menino de vó, né? Como se chama.
Mas seus avós eram evangélicos. Eram evangélicos. E aí você cresceu na igreja. Cresci na igreja. Até os 12 anos. Até os 12 anos de idade eu estava na igreja, na Assembleia de Deus. Cresci lá numa igreja, lá em Linha do Tiro, chamada Acampamento. E o que aconteceu aos 12 anos de idade que o senhor resolveu dizer, vovó, vovô, eu não vou mais para a igreja? Nos 12 anos de idade eu estava vivenciando um momento de transição. Diz um autor da psicologia e da pedagogia chamado Piaget. Ele diz que nós passamos por 3 fases da nossa construção humana. Primeiro período chamado anomia, segundo período heteronomia. Anomia é quando não se tem o conhecimento dos princípios éticos e morais. Aí depois heteronomia se voltando para uma figura de representatividade e autoridade, seja o pai ou a mãe. E a partir dos 12 anos vem esse momento chamado de autonomia. Então vem aquela falsa ideia na mente que agora você é o ditador das suas próprias decisões. Alguns amigos estavam me chamando para a independência, querendo me desvincular daquela ideia de subserviência à figura dos meus avós. Influência de amizade. Influência de amizades. Então um amigo mais velho começou a me ensinar a fumar. Depois outro me ensinou a me chamar para bebida. E a nossa bebida, eu era do segmento do rock, gostava de rock. Então eu comecei a tomar vinho, era a bebida que eu bebia, e usar drogas também. Então as drogas acabou sendo o startar, na verdade, foi a bebida. Depois da bebida vieram as drogas. Uma sequência. O senhor começou a fumar, depois a beber e depois as drogas. As drogas. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 3, exatamente. Muitos jovens nessa fase da vida, lamentavelmente, ingressam por esse caminho. Muitos não conseguem sair. A vida é curta, quando não vão para a unidade de detenção de menores, de apreensão de menores, né, vão para o cemitério. E imagino eu que seus avós, vendo tudo isso, dobraram o joelho e oraram incessantemente para que aquele jovem Joabe, aquele adolescente, pudesse reencontrar o caminho da igreja. O senhor me disse que foi a influência dos amigos naquela época que lhe levou para esse mundo. E qual foi a influência que lhe tirou desse mundo e lhe trouxe de volta para a igreja? Como foi essa despedida? Vamos dizer assim, você chamou seus amigos, olha, a partir de hoje eu não faço mais parte disso. Foi assim, do nada, ou foi uma construção? Na verdade, foi uma construção, foi paulatinamente. Eu joguei futebol até o juvenil. E chegando num período da minha vida, quando eu estava já com a idade de juniores, naquela época não era sub-15, sub-17, sub-20, era infantil, juvenil, juniores, profissional. Então, eu estava naquele período de transição, mesmo usando drogas, fumando, isso eu não falava no clube. Não falava no clube, isso era algo muito particular, peculiar meu. Só que eu entrei em depressão. Com quantos anos? Eu tinha 15 anos de idade. Então eu comecei... 15 anos, já jogava. Já jogava, né? Bola. Estava encaminhado aí para o futebol, mas usava drogas e tinha toda essa influência negativa. Sim. Daqueles amigos da época. Aí depressão, aos 15 anos de idade. Quando eu entrei nesse momento a vivenciar essa depressão, que na verdade algumas pessoas pensam que é algo fácil de se controlar, mas é algo incontrolável que domina totalmente a sua mente, a pulsão de morte aumenta, o desejo de morrer vem, ideação suicida vem, abdicação do alimento. É claro que algumas pessoas podem ter humor depressivo, que é diferente de depressão, porque pelo manual de transtorno diagnóstico, o DSM, usado pela psiquiatria e pela psicologia, para se diagnosticar alguém com depressão, no mínimo 6 meses contínuos para que a pessoa demonstre aquele quadro durante 6 meses. E eu já passava de 6 meses, por isso que eu posso asseverar que era depressão. Eu ficava isolado dentro do quarto, emagreci muito e não conseguia mais exercer aquilo que eu tanto amava, que era o futebol. Foi um dia 7 de fevereiro de 2007. Eu fui para uma igreja episcopal, que existe lá em Recife, em Pernambuco, aqui no estado de Pernambuco. Eu fui para a igreja episcopal. Chegando lá, quem estava pregando era o pastor Silas Malafaia.
e ele estava pregando acerca dos benefícios de conhecer a Deus. E quando ele ministrou aquela palavra, eu comecei a receber uma paz na minha alma que eu não tinha. A partir daquele dia, eu decidi servir a Jesus como Salvador. A pregação dele foi a pregação que me trouxe a minha conversão. Eu aceitei a Jesus como Salvador, fui fazer parte da Igreja Brasil para Cristo, no bairro de Beberibe, e comecei a me desvincular dessas amizades. Porque vovó já me dizia, a quem você empresta os seus ouvidos domina a sua vida. Então eu precisei me afastar dessas pessoas para seguir o novo caminho. Foi difícil se afastar? Foi bem complicado porque eu recebi alguns julgamentos imediatos, me chamavam de besta, que agora queria ser o santarrão, que agora, depois de ter feito tudo que eu fiz, agora queria me apresentar como alguém diferente deles, ser melhor do que eles, mas na verdade eu nunca coloquei dentro do meu coração a ideia de querer ser superior a eles. Mas aquilo que eles falavam continuamente, mas não comungava mais com a minha vida. Eu me tornei uma pessoa amante das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, chegando a ler de 10 a 14 horas de Bíblia por dia, trancado dentro do quarto orando e jejuando muito, me aprofundando na palavra de Deus. Nunca mais fui reprovado, porque, como eu falei aqui na introdução, eu fui reprovado 2 vezes na 7ª série e quase a 3ª vez eu fui reprovado também, até que um professor de geografia chamado Moisés, que já tinha colocado na caderneta reprovado, naquela época, no governo do estado, tinha o DC, DNC e DSC, DC, desempenho construído, DNC, desempenho não construído, e DSC, desempenho em construção. E tínhamos 2 matérias que ficaríamos em dependência para pagarmos no ano posterior. E eu já tinha reprovado em 2 matérias, ia para a 3ª, que era dele. E o Moisés olhou para mim e disse, eu vou deixar você fazer um trabalho para você recuperar. E eu fiz o trabalho, só que ele já tinha escrito na caderneta reprovado. Depois ele olhou e voltou atrás. E na sala dos professores, ele disse assim, todas as pessoas merecem uma segunda chance. E eu não posso deixar de ofertar a ele uma chance. E ali foi, de fato, um divisor de águas na minha vida, porque quando eu fui para a 8ª série, eu não fiquei sabendo mais o que era reprovação, concluí o ensino médio e consegui fazer. Hoje eu tenho 2 graduações e agora fazendo uma pós-graduação. O senhor falou que ficou dos 12 até os 16 anos nessa vida aí, de usando drogas, fumando e bebendo. Ou seja, 4 anos. O senhor teve um mandato no mundo, né? Vamos dizer assim. O tempo de um mandato de 4 anos no mundo, fora da igreja. Quantos amigos o senhor tinha naquela época, assim, amigos próximos? Sabe aqueles amigos de infância que a gente sabe, que a gente lembra sempre? Quantos amigos assim o senhor lembra efetivamente que conviviam contigo diariamente naqueles 4 anos ali? Eu andei com 10 amigos, literalmente eram 10 pessoas, porque nós éramos a turma do barulho. Quem olha para mim hoje... Era um time de futebol. Exatamente. Quem olha para mim hoje não acha que nós fazíamos isso, mas eu vou aqui confessar. Nós explodíamos bacias de banheiro da escola. E aí eu não estou aqui ensinando a ninguém faça isso, pelo amor de Deus, mas estou dizendo, deputado, como nós fazíamos uma espécie de bomba relógio. Pegávamos uma bomba rojão, estavam fumando, pegava o cigarro, colocava a bomba conectada no cigarro, deixávamos ainda uma bitola do cigarro e atrás da bacia. Íamos para a sala de aula e ficávamos na frente do professor. Daqui a pouco a bomba que estava lá, esperando o cigarro lá, sendo consumido, ela estourava, explodia as bacias dos banheiros. E vocês fingiam que não sabiam de nada? Não sabia de nada, não tinha câmera naquela época, não tinha internet, não tinha vídeo, não tinha nada. Uhum. Então, não, ele estava na sala, não foi ele. O seu álibi principal era o professor. Exatamente, que eu estava de frente ao professor, fazia questão de sentar na frente da sala para ele me ver e a bacia do banheiro estava sendo estourada. Então, nós colocávamos o terror dentro da escola do Pedro Celso. O senhor e mais 10? Eu e mais 10. Andávamos também de um grupo já com arma de fogo adquirida no alto. Na adolescência, na adolescência, já usando arma. Exatamente, porque era muito fácil o acesso. Era muito fácil o acesso de arma de fogo naquela época. O senhor tinha que arma? Nós tínhamos aquele 38 e aquele 32. Um para cada um? Não.
a gente revezava. E quando chegava alguém que queria colocar banca dentro da escola, nós ameaçávamos através daquela arma de Quer fogo. dizer que o senhor levava arma para a escola, Sim, sim. mas nunca chegou a usar. Não, nunca chegamos a usar. Pastor, esses 10 amigos aí que andavam contigo ali naquela época, como eles estão hoje? 3 foram assassinados, infelizmente. 2 estão presos. Eu encontrei um recentemente que está com depressão profunda. Nenhum deles terminaram o estudo. O máximo que chegou foi a 8ª série. Estão vivendo uma vida de extrema calamidade e alguns também ainda continuam como usuários de droga. E o que é que eles disseram na época que o senhor falou para eles que não iria mais continuar? Eles disseram que eu estava querendo ser o santarrão, que eu queria ser melhor do que eles, que agora queria me apresentar como alguém totalmente diferente daquilo que eu fui depois de tudo que eu fiz, agora queria ser o santo. Olha, você que é adolescente e está nos assistindo nesse momento, preste bem atenção nisso que nós acabamos de ouvir. A história de um homem que, na adolescência, assim como você está agora, se envolveu no mundo das drogas, começou a beber, levado pela influência de amigos. E quando ele resolve ouvir a palavra de Deus, quando ele resolve sair dessa vida, os amigos dizem: ah, você é besta, você está querendo ser melhor do que a gente. E o resultado qual é? 3 assassinados, 2 estão presos e os outros 5 sequer conseguiram concluir os estudos, estão com depressão e ainda mergulhados no tráfico, enquanto o pastor Joabe está aqui com a gente. Vale a pena? Essa pergunta que eu faço para você, jovem que está nos assistindo. Vale a pena ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz dos amigos? O pastor Joabe, ele tinha uma escolha para fazer. Ou ele ouvia o que o pastor Silas estava falando ali, ou seja, a voz de Deus através daquele pastor, ou ele ouvia a voz dos amigos. Ele preferiu ouvir a voz de Deus e estar aqui com a gente. Isso para o senhor é motivo de muito orgulho, né? Sim, deputado, me orgulho muito disso. E hoje, todas as vezes que falo para Deus em oração, eu digo que o resto da minha vida é uma oferta para o Senhor. Porque a minha vida deveria ter acabado, no mínimo, com 15 anos de idade. Eu lembro que eu estava na frente de uma igreja, que eu tinha acabado de brigar com um camarada na Praça da Convenção, lá em Beberibe. Eu briguei com ele. E ele foi lá, em Aguazinha. Na porrada mesmo? Não, na porrada. E o senhor era brabo assim? Infelizmente era. Na porrada mesmo. Aí ele chamou o primo dele colocou uma pistola na cintura e veio atrás. E o senhor com 38? Nesse dia eu estava desarmado e estava com outro colega. E nós estávamos tomando um vinho. E daqui a pouco ele chegou com o primo e ele falou assim: Joab, vem cá, eu vou brigar contigo e meu primo vai brigar com Demétrios, que era o nome desse outro rapaz que estava comigo. Vai brigar com Demétrios. Vamos ver aqui? Naquele momento, hoje eu sei explicar que foi Deus, porque eu era muito brabo, meu temperamento é sanguíneo, então eu ia pra cima mesmo, eu não esperava o cara chegar. Eu já sabia que o primeiro a bater é que ganhava vantagem. Tem que bater no queixo para o cara desmaiar, tinha que dar um rodo pro cara cair. O senhor tinha a manha toda, né? Enfim, tinha as manhas da favela toda. E aí, naquele dia, de forma extremamente inédita, veio uma paz que dominou a minha mente, que eu olhei para ele e disse assim: Diego, eu não quero brigar contigo, não. Alice, vai arregar? Tu não colocasse queixão para mim? Eu disse: eu não quero brigar contigo, não. Aí o outro disse: vai? Vocês dois, então? Eu disse: quero brigar contigo, não. E eu não sabia que ele estava armado. Esse camarada, tanto o Diego quanto o Leandro, que era o cara que estava armado, ele disse para mim, ele agora é crente da Assembleia de Deus Evangélico, ele disse para mim, naquele dia, eu estava com a pistola na cintura, e eu disse para Diego: deixa ele só levantar a mão que eu vou descarregar a pistola na cabeça dele. Então, naquele dia, o céu travou a morte na minha vida, fechou a minha sepultura e me deu vida naquela ocasião. Eu estava de frente à igreja que um dia eu serviria e começaria a pregar o evangelho nela. O senhor fez uma escolha, a escolha de não brigar.
E o senhor fez também uma outra escolha, que foi a escolha de não ouvir aqueles seus amigos quando você resolveu se afastar daquele mundo e voltar para a igreja. Qual é o poder de uma escolha na vida de alguém? Acredito que a nossa vida é feita de grandes decisões. Ficar parado já é uma decisão. Permanecer no mesmo lugar já é uma decisão. Ou seja, mesmo que nós não façamos absolutamente nada, nós já estamos decidindo. Alguém já disse que decisões decidem destinos. Alguém já disse que decisões decidem destinos. Eu sei que se eu não tivesse decidido pelo Evangelho de Cristo Jesus, eu já estaria morto. Porque eu era aquele camarada muito alvoroçado. Era aquele cara que ia para cima mesmo e queria mergulhar, me aprofundar na iniquidade, na bandidagem. Então, Cristo, ele me arranca de lá, transforma a minha vida completamente, porque eu também tomei a minha decisão humana. Eu aprendo na Bíblia Sagrada que Deus tem a área soberana dele, um ato soberano dele, mas nós temos também as nossas próprias decisões. Existe a soberania de Deus, mas existe as potencialidades humanas. Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer. O Espírito Santo é extremamente ordeiro. O profeta Zacarias, no capítulo 4, verso de número 6, vai dizer: não é por força nem por violência, e sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Significa dizer que o Espírito Santo fala, mas nós que temos a decisão de entendermos essa voz e seguirmos, ou permanecermos da mesma maneira que estamos. E eu quero que o senhor me permita aqui, deputado, dar uma grande exemplificação disto através dos dois ladrões que estavam ao lado de Jesus na cruz do Calvário. Todos estão no mesmo cenário, todos estão no mesmo sofrimento, todos estão no mesmo contexto, ambos os ladrões. Um ladrão diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. E o outro diz assim: por acaso você não teme a Deus, estando na mesma situação? Nós estamos aqui porque merecemos, porque fazemos. Fizemos, na verdade, para chegarmos até aqui. Mas ele não. Ele é justo. Aí ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, ele estava no mesmo contexto que o outro, mas o outro não reconhecia a sua delinquência, não reconhecia as suas ações iníquas, e este ladrão arrependido, ele reconheceu quem ele era e quem Jesus era. Às vezes nós estamos no mesmo ambiente, com a mesma possibilidade de escolha, mas nós não queremos escolher aquilo que seria benéfico para nós e permanecemos nas nossas iniquidades e transgressões, sobretudo distante da pessoa de Deus. Isso foi o que aconteceu naquele momento. Vocês estavam ali no mesmo nível, né? Eram amigos, tinham as mesmas condutas de comportamento. O ambiente era de confusão, de morte, mas o senhor teve uma escolha diferente. É o mesmo ambiente, mas escolhas diferentes. Interessante quando o senhor falou isso, me fez rememorar que nesse dia que me converti, dia 7 de fevereiro de 2003, nós fomos para a Episcopal, eu e mais 3. Um que está hoje, infelizmente, preso no Aníbal Bruno, e tinha um outro que estava na minha frente, ele estava de chapéu. Enquanto o pastor Silas pregava, ele dizia assim: vamos embora. Ele começou a suar. Eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Vamos embora, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Eu falei assim: por quê? Aí ele disse assim: eu estou incomodado com esse cara falando. Estou incomodado, quero sair daqui, quero sair daqui. Eu disse: não, vou permanecer. Só vou sair daqui no final. Eu lembro que quando acabou o culto, eu fui lá falar com o pastor Silas, levei uma Bíblia que meu avô tinha me dado de presente, ele assinou e colocou a data, 7 de fevereiro de 2003, e saímos dali e voltamos para casa. Esse cara, ele continuou longe do Evangelho, fora de Cristo, e ele foi assassinado meses depois. Ele era envolvido com droga e também estava praticando assalto. E ele foi assassinado no bairro de Caixa d'Água. Então, perceba, eu estava com 4 pessoas naquele ambiente que eu escutei a pregação, e eles escutaram também essa mesma pregação. Um continua afastado, distante, outro está preso e o outro foi assassinado. E eu estou aqui. Ou seja, estavam no mesmo ambiente e tiveram escolhas diferentes.
Pastor, o senhor me disse que seus avós eram da Assembleia de Deus. O senhor se converteu ali numa pregação na Episcopal e depois foi servir a Deus na Igreja O Brasil para Cristo. A Igreja O Brasil para Cristo é uma igreja pentecostal, mas que os pastores são ali tradicionais, né? Terno, gravata, a Assembleia de Deus é a mesma coisa. E como foi essa transição sua já dentro do Evangelho para se tornar pastor e um pastor diferente? Porque a sua formação evangélica foi nesse ambiente de pastores tradicionais. E você hoje se tornou um pastor que hoje é uma referência, sobretudo pelo seu jeito de pregar. Pastores a gente tem muitos, mas pastores que se destacam assim são poucos, né? E o senhor é um deles. Como foi essa sua transição de sair do tradicional para esse estilo próprio? Eu tenho um primo, o nome dele é um nome bíblico, um nome diferente. O nome dele é Oade. A gente chama ele de Didi. É um cara extremamente engraçado, bem carismático. E quando eu era criança, eu dizia assim, quando eu crescer, eu quero ser semelhante a esse cara, cheio de alegria. Apesar de ser uma pessoa mais velha, mas aonde chegava trazia um ambiente de alegria. E eu era da Assembleia, como eu falei, fui criado na Assembleia. E quando eu cheguei no Brasil para Cristo, eu tinha algumas dificuldades, tipo de bater palma. De bater palma, porque na Assembleia a gente não batia palma. E eu fui já quebrando um protocolo de bater palma. Depois eu fui estudar no seminário interdenominacional, chamado Seminário Pentecostal do Nordeste, que fica lá no bairro da Encruzilhada. E por ser interdenominacional, eu me deparei com professores presbiterianos, professores batistas, congregacionais, assembleanos. Então eu tinha aquela salada teológica de diversas matérias, inclusive de disparidades teológicas entre eles, de alguns choques. Alguns alunos que queriam colocar uma animosidade dentro do seminário, chegava e dizia, professor fulano, esse daqui é da congregacional, professor ciclano, que é presbiteriano, está dizendo isso. Qual é o seu contraponto? Então, eu vivenciei esse ambiente. Depois fui fazer uma convalidação para que meu diploma fosse reconhecido pelo MEC na Universidade Metodista de São Paulo. Então, já fui estudar uma teologia metodista. Perceba que eu acabei trafegando em diversas teologias, em diversos ambientes. Diversas avenidas do Evangelho, né? Então eu percebi, através de um teólogo chamado John Wesley. John Wesley é a grande representação do metodismo wesleyano, e ele era conhecido como teólogo das sínteses. O Wesley, ele fazia estratificação de cada movimento para pegar o positivo do movimento. Por exemplo, movimento do puritanismo. Wesley ficava admirado com a santidade daquele movimento. Vem cá. O movimento dos católicos romanos em relação às obras sociais. Wesley achava aquilo fenomenal. Ele, vem cá, pega também. Então ele começou a olhar vários vieses teológicos de práticas importantes. Ele começou a trazer para a sua prática ministerial da sua teologia. E esse homem marcou muito a minha vida. E quando eu cheguei na Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, quando eu tinha 26 anos de idade, há 12 anos atrás, e vi o estilo do nosso pastor, pastor Silas Malafaia, esse jeito contemporâneo de adaptar-se com extrema facilidade às questões sociais, um homem que está sempre antenado, e você passa a admirar e você passa a também olhar para aquele homem como grande inspiração, como grande referência, e comumente você vai seguindo essa mesma trajetória. Por isso, graças a Deus, o pastor Silas, ele não quer, ele já diz isso explicitamente, eu não peço para ninguém estar me imitando, a seguir o meu estilo. Ele sabe quem é ele, uma grande autoridade espiritual, voz profética, e nos dá a liberdade de sermos quem nós somos de fato. Porque, infelizmente, com toda a respeitabilidade que eu tenho aos pastores, existe às vezes uma preocupação de alguns de querer imitar, e essa imitação às vezes não é respeitar, porque eu posso respeitar e honrar a minha autoridade, mas também respeitando a minha identidade. Pastor Joabe, nas suas pregações na Advec, a gente viu aqui um trechinho no começo, a sua linguagem é diferente. O senhor diz o que precisa ser dito, mas de uma forma que envolve as pessoas. E ao final dos cultos,
nós sempre vemos o apelo. E é impressionante, de verdade, a quantidade de gente que levanta a mão ali. E é praticamente impossível alguém que está desviado da igreja ou alguém que não conhece o evangelho ouvir uma pregação sua e não ter o coração tocado. E aí a gente vê lá na frente, quem é da igreja sabe o que eu estou falando, aquela quantidade de gente lá. O senhor se sente um homem realizado como pastor? Totalmente realizado, e quero aqui trazer um breve testemunho sobre isso, deputado, sobre essa questão do apelo, das conversões. Eu aprendi com o Espírito Santo aquilo que João registrou no evangelho dele, no capítulo 16, versículo 8, palavra de Jesus. Ele, o Espírito Santo, vos convencerá da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo me ensinou que nas pregações não seria eu, com a minha capacidade humana, que convenceria as pessoas e traria elas no altar. Mas todas as vezes que eu entendesse que é Ele que faz, as coisas aconteceriam. Eu lembro de uma situação que marcou muito a minha vida. Eu fui pregar numa conferência missionária lá em Beberibe, na própria igreja local que fiz parte. E eu fiz uma campanha de 7 dias de jejum. Começava a jejuar de meia-noite até 5 da tarde, sem comer e sem beber. E muita oração, muita oração, muita oração, muita oração. Preguei no sábado, numa igreja, Deus me deu revelações extraordinárias, salvou pessoas. Eu disse, se Deus fez o que fez aqui no sábado, no domingo vai explodir tudo. Vai ser fenomenal. Quando eu estava orando, o Espírito Santo falou assim para mim, amanhã não vai se converter ninguém. Eu disse, impossível, porque eu orei, eu jejuei, eu li, eu me preparei. Não, vai se converter uma multidão, eu tenho certeza. E o Espírito Santo, mais uma vez, não vai converter ninguém. Fui lá, preguei, lembro-me do texto, Mateus, capítulo de número 10, falando acerca do chamado dos discípulos de Jesus. Comecei a ministrar, comecei a pregar, chegou a hora do apelo. Chamei, ninguém vinha. Depois chamei as pessoas que tinham desejo missionário para vir na frente, vieram. Orei por aquelas pessoas, eu disse, aproveitando que essas pessoas estão aqui, quem quiser aceitar Jesus, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Não veio ninguém. Acabou o culto. Quando acabou o culto, veio uma mulher que estava afastada de Cristo há cerca de 15 anos. Uma mulher trouxe para mim essa irmã para que eu pudesse orar por ela. E quando eu fui orar, ela disse assim, pastor, na verdade não era pastor, ela disse, irmão, você contou toda a minha vida. Aí eu disse, pronto, essa daí vai se converter agora. Botei a mão na cabeça dela, comecei a orar. Eu disse assim, e aí, você quer aceitar Jesus, voltar hoje? Aí ela disse assim para mim, me lembro como fosse hoje. Ela disse assim para mim, no outro culto, acredito que sim, mas hoje não. Então, naquele dia, eu levei uma pancada muito grande, o Espírito Santo me ensinando, não é você, sou eu. Não é você, sou eu. Então, todas as vezes que eu estou pregando a palavra de Deus, sobretudo pregando, que é diferente de ensinar até para mim é mais fácil, pregar é muito difícil. Então, na hora de pregar, a minha dependência 100% é do Espírito Santo. Eu digo para ele assim, coloca as palavras na minha boca. O Senhor sabe quem vai estar lá. O Senhor sabe quem está vindo. O Senhor sabe em que contexto familiar essa pessoa se encontra, o que ela tem vivenciado nos últimos dias. Então, coloca as tuas palavras na minha boca, porque o Senhor colocando na minha boca, o Senhor vai encontrar aquele coração e aquelas pessoas estarão lá na frente. Então, os méritos eu coloco totalmente nas mãos do Espírito Santo e não em mim. Eu faço a minha parte, estudar, ler e orar. Mas quem convence, quem salva é o Espírito Santo, não eu. Agora, uma curiosidade, pastor Joabe. O senhor teve toda essa experiência de vida, foi impactado pela presença de Deus na sua vida, foi privilegiado, né, por Deus, por hoje ser um pastor de referência. Voltando ainda lá atrás, os seus amigos que ainda estão vivos, o senhor em algum momento tentou procurá-los, que eles pudessem enxergar Deus ali na sua vida? Teve um que foi assassinado, ele disse que estava incomodado com a pregação do pastor Silas, ele falando ali e tal. Mas será que se fosse você falando para ele, não seria mais fácil de trazê-los? O senhor teve essa oportunidade já de reencontrá-los? Tive sim a oportunidade de reencontrá-los, muito mais na época que eu vivia lá na zona norte de Beberibe, já que eu passei depois da minha conversão lá 10 anos, eu estava lá no meio deles. Mas o profeta de casa não tem honra. As pessoas, elas se debruçam muito mais
para ouvir os de fora do que os de dentro. A prova cabal disto é que Jesus vai colocar Cafarnaum, que era um dos lugares que Jesus mais permaneceu, mas ele colocou Cafarnaum como uma cidade impenitente. O que é uma cidade impenitente? É uma cidade que Jesus estava operando milagres e, mesmo assim, o nível de incredulidade era enorme. Não acreditavam em Jesus. Eles estavam vendo paralíticos se levantar, eles estavam vendo pessoas ressuscitarem, eles estavam vendo cegos enxergarem e, mesmo assim, eles permaneciam incrédulos, porque eles tentavam desfazer da pessoa de Jesus. E é interessante que no Evangelho de Mateus, se não me engano, capítulo 3, a partir do verso número 55, quando viram as palavras de pregação de Jesus, de uma situação episódica, diziam assim, ele não é o filho do carpinteiro? Não está entre nós as suas irmãs? E os seus irmãos começam a falar dos nomes dos irmãos de Jesus. Então, sempre no ambiente que você está inserido, que você cresceu, as pessoas vão tentar desqualificar você. Graças a Deus, hoje, eles me respeitam, porque viram que com o passar dos anos, a minha evolução diante do Evangelho. Mas naquela ocasião, propriamente dita, das minhas diversas tentativas de trazê-los para mim, pelo contrário, eles ficavam zombando e dizendo, daqui a pouco ele está aqui conosco de novo, daqui a pouco ele está aqui conosco. E nunca mais eu voltei. Aqui estou. Muito bem, a sua parte o senhor fez. Exatamente. Né? E tenho certeza que ora por eles também. Pastor, vou falar um pouquinho de alguns episódios marcantes da Bíblia, para que as pessoas possam entender, e tenho certeza que sua explicação vai ajudar muito a tirar dúvidas de muita gente. Por exemplo, adversidades da vida. A Bíblia diz que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Né? Deus ensina através das adversidades. E aí uma colocação. Daniel foi lançado na cova dos leões. Jonas foi engolido por uma baleia. Né? Deus poderia ter evitado tudo isso, mas não evitou. Essas adversidades, esses momentos em que nós estamos diante dos gigantes, e o gigante na nossa vida pode ser a questão financeira, pode ser um problema no casamento, problema de relacionamento com filhos, são os gigantes de hoje. Deus poderia evitar tudo isso, mas Ele muitas vezes permite para que a gente possa aprender com aquilo. É mais ou menos assim? Sim. É perceptível na Bíblia Sagrada essa pedagogia de Deus. Inclusive, em todas as fases das nossas vidas, nós vamos vivenciar algumas crises. Exemplo, quando um pequeno bebê nasce, se ele não nasce chorando, o médico já fica ali desconfiado. Ele já entra ali, o bebê, na primeira crise. Eles dão aquela tapinha no bumbum da criança para que ela possa chorar. A criança ali, ela está vivenciando este primeiro momento de transição, saindo do ventre materno e adentrando agora no crescimento deste mundo. Eu aprendo na Bíblia Sagrada que todas as adversidades que Deus permite nas nossas vidas nos proporciona crescimento. Eu preciso só fazer uma segregação aqui, deputado, que existem situações que Deus está permitindo para o nosso crescimento e existem situações que nós estamos vivenciando de dificuldades que são frutos das nossas escolhas, das nossas próprias decisões. O profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 39, de Lamentações, ele vai dizer, do que se queixa o homem vivente, queixe-se, pois, dos seus próprios pecados. Paulo vai dizer em Gálatas 6, versículo de número 7, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Então existem sofrimentos, existem situações adversas na vida que são fruto das próprias decisões humanas, desse livre arbítrio das pessoas. Mas existem outros que Deus permite a prova para aprovação, para promoção, não para destruição. Exemplos que o senhor acabou de citar, o profeta Daniel. Deus poderia livrar Daniel da cova, mas Deus livrou Daniel na cova. Deus poderia livrar
Sadraque, Mesaque e Abdenego, que é Misael, Ananias e Azarias, da fornalha de fogo. Mas Deus livrou na fornalha de fogo. Deus poderia arrancar o seu povo das mãos de Faraó com extrema facilidade, mas Deus paulatinamente foi mandando 10 pragas no Egito, abriu o Mar Vermelho, colocou o povo no deserto e Deus poderia já transicioná-los para a terra prometida. Mas Deus estava preparando este povo para se tornar uma nação. Eles não estavam preparados para a terra prometida. O deserto foi necessário para a constituição, para a construção de uma nação, de uma identidade. Porque aquela nação, a identidade que eles tinham, era uma identidade totalmente do Egito. O que eles admiravam, o que eles amavam, era exatamente o Egito. Então, o deserto foi Deus tirando, extraindo, excluindo, backspace, delete, aquilo que havia dentro do coração do povo. Deus suscita uma nova geração. E é interessante também, deputado, fazer uma pontuação, que quando olhamos para o deserto e o povo que passa cerca de 40 anos no deserto, falamos assim, mas para que o deserto? Que coisa tão dificultosa que Deus inseriu o seu povo. Deus poderia já transicioná-los para a terra prometida. Todavia, o deserto é o lugar onde Deus mais evidenciou poderes, maravilhas, prodígios da parte dele. No deserto, Deus colocou coluna de fogo, Deus colocou nuvem de fumaça, coluna de fogo à noite, por causa da frieza do deserto, nuvem de fumaça de dia, por causa do sol causticante do deserto. Deus tornou águas amargas de Mara em águas potáveis para que o povo pudesse beber. Deus mandou cordonizes para que o povo pudesse se alimentar. Deus mandou o alimento que era o maná, que não servia para outro dia, mas diariamente o povo tinha o seu alimento para comer. Deus estabeleceu as suas leis no deserto. Neemias vai escrever no capítulo 9, dizendo que as roupas, elas não se desfaziam, as sandálias não se desgastavam, os pés não inchavam pelo caminho que o povo estava percorrendo. Então, quantas coisas miraculosas Deus fez dentro do deserto, mesmo com a vulnerabilidade que Israel tinha, porque eles estavam sendo formados uma nação. Nenhum inimigo prevaleceu sobre Israel no deserto, porque Deus estava guardando esse povo no deserto. Então, estar no deserto com Deus é algo extremamente maravilhoso, porque a gente vai vivenciar o extraordinário. E detalhe, depois que esse povo sai do deserto, esse povo se tornou uma grande nação, entra na terra prometida e aí começam a conquistar a terra prometida agora debaixo da liderança de Josué. Pastor Joab, tem uma curiosidade aqui. Eu sempre ouvi, e tenho certeza que muita gente que está nos assistindo agora também já ouviu isso. As pessoas dizem, lidar com pessoas não é fácil. Isso em tudo, na política, na empresa, enfim, em qualquer ambiente onde você tem que ter relacionamento, sempre é difícil, né? Porque cada pessoa tem uma cabeça, tem um jeito de pensar diferente. O senhor trabalha com vidas todo santo dia, como pastor, e foi além, né? O senhor hoje é um psicólogo, ajuda pessoas também profissionalmente. Como é que uma coisa completa a outra? O senhor usa ensinamentos bíblicos na sua atividade profissional de psicólogo, ou existem dois Joabes, um psicólogo que atende todo mundo, inclusive os ateus, e o psicólogo e o Joabe pastor? Consegue conciliar ou é difícil? Ou depende muito da situação? Então, deputado, na verdade, isso é bem segregado na minha cabeça, porque, como pastor, a minha demanda ali é espiritual. Eu estou ali para atender as pessoas espiritualmente, para dar orientações acerca das Sagradas Escrituras. Se tiver algum problema de ordem psicológico que eu identifique naquele momento, eu faço pontuações, mas indico aquela pessoa que passe pela psicoterapia. E muita gente acha que o pastor só prega, né? Mas não, ele atende lá no gabinete pastoral. E ali as famílias, casais, jovens, enfim, se abrem e pedem uma orientação espiritual, né? E
quanto psicólogo, eu aprendi na faculdade, isso ficou muito bem fincado na minha mente, que a demanda que está sendo apresentada não é a minha demanda, é a demanda do paciente. Então a pessoa vai contar a história de vida dela, a pessoa vai falar da religião dela, vai falar das decisões dela, e eu vou trabalhar ali através daquilo que ela está falando. Se ela quiser falar acerca da religião e fazer pontuações me perguntando alguma coisa sobre a religião, se faz de bem, eu vou fazer um reforço positivo para ela, independentemente da religião que ela está participando. Eu não estou ali para contraditar a religião dela. Eu não estou ali para desfazer, desqualificá-la. Eu estou ali para ajudá-la terapeuticamente, independentemente do viés ideológico, seja político, seja de cunho sexual, qualquer tipo de pressuposto que porventura ela tenha, eu tenho que trafegar dentro da demanda dela e não daquilo que eu defendo. É claro, óbvio, que eu tenho meus princípios, os meus valores, os preceitos que sigo, que são baseados nas Sagradas Escrituras, mas não tem nenhuma obrigação do paciente que eu estou atendendo acreditar naquilo que eu acredito. E eu não estou ali colocando no consultório um centro de pregação, até porque também nós temos um Conselho Federal de Psicologia que está ali fiscalizando continuamente. Então, aqueles que pensam que o psicólogo só vai sentar e ouvir a outra pessoa estão muito enganados. Nós usamos o DSM, o Manual de Transtornos e Diagnósticos, que nós temos ali que estudar, artigos científicos, estudos de caso específico, pessoas que vêm com ansiedade, pessoas que vêm com borderline, pessoas que vêm com transtorno depressivo, pessoas que vêm com transtorno de estresse pós-traumático, né, obsessivo-compulsivo, transtorno obsessivo-compulsivo. Então, cada pessoa eu vou me debruçar para estudar o transtorno dela, a demanda dela e apresentar aquilo que eu defendo na minha abordagem, que é terapia cognitivo-comportamental. Eu vou apresentar planos de ação para auxiliar esta pessoa no dia a dia, aquilo que a gente chama de psicoeducação. Eu vou educar a pessoa naquela abordagem da psicologia, ensinando aquela pessoa a colocar essa prática de vida naquela abordagem que eu apresentei para ela. Então, na minha cabeça, eu consigo fazer essa segregação tranquilamente, porque desde o 7º período na faculdade eu tinha atendimento, eu tinha supervisão e uma preceptora. Então tudo é levado, e isso a gente tem que ter muito cuidado, porque isso era levado para a secretaria, se porventura eu fosse invasivo com alguém ou quisesse ser a minha religião. Não, chegava lá, me apresentando como aluno estagiário, falava com a pessoa, anotava todas as demandas, ia estudar aquela demanda, passava pelo crivo da supervisora, que era a psicóloga professora lá, me dava as orientações de sugestões, aquilo que eu deveria estudar para apresentar ao paciente. É diferente da área espiritual. Agora, óbvio que dentro do meu gabinete ali, eu posso ver exemplificações de pessoas na Bíblia Sagrada que vivenciaram problemas psicológicos. O profeta Elias é uma exemplificação disto. Então, se eu estou diante da minha religião, dentro do gabinete pastoral como pastor, e eu sei de ferramentas, aí eu não tenho problema de fazer citações e perceber algumas vivências de determinados profetas e comportamentos que estão inseridos na psicologia. A sua história de vida lhe ajuda como psicólogo? É mais fácil entender outras pessoas que, porventura, passam problemas que o senhor já passou lá atrás, tipo de rejeição, de depressão, enfim, ter vivido isso, ter vivenciado isso, lhe ajuda muito? Me ajuda muito, deputado, me ajuda muito ter vivenciado a depressão, ter vivenciado essa rejeição, esse abandono paterno e materno. E é claro que nós vamos estudar a ciência e apresentar a ciência para aquele paciente, mas a terapia cognitivo-comportamental nos dá também a possibilidade de fazer uma autoexposição. Quando eu percebo um paciente que ele está totalmente fechado, que não quer abrir a sua vida, que não quer me contar, mas ele me contou alguma coisa que me deu algum insight, alguma ideia para trafegar ali, eu faço uma autoexposição da minha vida, daquilo que já fui, daquilo que vivenciei, depressão, usuário de drogas, rejeição paterna e materna. Então essas coisas acabam agregando muito valor. Então, nada foi por acaso? Nada foi por acaso. Deus estava te preparando desde a rejeição lá atrás
para um dia, que é agora, em algum momento da sua vida, que é esse, você conseguir ajudar outras pessoas e resgatar essas pessoas, seja pela psicologia, seja pela igreja. Você estava sendo preparado por Deus? Sem sombra de dúvida. Certa vez, eu acredito que no ano de 2019, veja quanto tempo, porque uma das coisas que eu aprendo como psicólogo, nós aprendemos a ressignificar os afetos, mas o fato de ressignificar não significa dizer que você vai deixar de sentir aonde foi a sua deficiência. E eu, particularmente, eu senti muito saudade da presença do meu pai. Senti a presença do meu pai e a ausência dele foi algo que me chocou. Eu tenho como grande referência de homem o meu avô. O meu avô, quando meu avô morreu, morri ali, a referência de pai que eu tive aqui. Meu avô era alguém muito envolvido em diversas atividades. Meu avô trabalhava na prefeitura de Jaboatão e de Recife. Então, era um homem que saía pela manhã de casa e chegava no final da tarde, no início da noite, já extremamente cansado. Então, a gente tinha pouco contato. Então, eu aprendi muito com meu avô, vendo o comportamento dele. É o exemplo que nos arrasta. Porém, nessa parte afetiva, eu tinha uma grande carência. A carência do meu pai. Eu via alguns amigos sendo levados para brincar, para ir para estádio de futebol, para ir em recreações, cinemas. Isso doía a minha alma. Isso doía a minha alma, deputado. E em 2019 eu fiz uma oração e falando com Deus. E interessante, deixa eu abrir aqui um parênteses, por gentileza, para dizer que a minha avó escolheu o meu nome. O meu nome significa Jeová é Pai. Jeová é Pai. Ela abriu a Bíblia e disse assim: nós vamos abrir a Bíblia, onde sair, o nome bíblico vai ser o dele. E ela abriu a Bíblia lá no livro dos Reis e saiu o nome de Joabe, general do exército de Davi. E ela disse: o nome dele é Joabe. Ela nem sabia o significado do nome. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: a todo tempo, ou melhor, em todo tempo eu fui o teu pai. Eu fui o teu pai. E eu orando em 2019, já aqui em Caruaru, eu falei para o Espírito Santo como eu queria ter sido criado pelo meu pai, pela minha mãe, Espírito Santo. Comecei a conversar com ele. Ele falou assim para mim: eu mudei a rota da tua eternidade. Se você tivesse permanecido nas mãos dos teus pais, você não estaria onde você está. E aí eu comecei a lembrar que foram meus avós que me levaram para o círculo de oração, foram meus avós que me levaram para as vigílias que tinham toda sexta-feira na minha casa, meus avós que me ensinaram EBF, me ensinaram EBD, a palavra de Deus foi introduzida na minha existência. Então, aquilo que doeu muito lá atrás, e confesso, como psicólogo, eu posso dizer isso com bastante assertividade. Essa área específica de paternidade mexe comigo. E não significa dizer que eu não estou curado, que eu não estou tratado, porque já fiz terapia sobre. Mas significa dizer que é algo que eu vou ter que carregar a cada dia para lutar. Por exemplo, quando eu vejo algum filme que retrata essa questão paterna, isso acaba comigo. A Forja. Pronto. Ali eu chorei copiosamente. Copiosamente. Eu não parava. Você viu ali? É, eu me vi ali. Naquele encontro do Isaías junto com o pai. Na hora que aquela porta que aquela porta se abre, eu não aguentei. Porque eu apresentei essa revolta na adolescência ao meu pai. Eu lembro que quando ele foi deputado lá na casa do meu avô, esporadicamente ele ia, e quando ele chegou lá, eu disse assim: eu não quero ver esse homem aqui. Aí saí. Ele saiu me chamando e eu subi a ladeira, fui lá para o Alto do Pascoal, porque eu não queria a proximidade com ele. E quando eu converti ao evangelho, que aí eu decidi perdoar o meu pai e perdoar a minha mãe. E eu entendi que todas as coisas contribuíram para o meu bem. Como disse Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo isso que eu acabei vivenciando, por mais doloroso que fosse, contribuiu para chegar aonde cheguei. E hoje eu agradeço a Deus por ter me colocado nessa trajetória. Seus pais estão vivos ainda? Sim, estão vivos. E como é o seu relacionamento hoje com eles? Hoje eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe. Falo algumas vezes com meu pai, sim. No Dia dos Pais e no aniversário, quase que não sai. No aniversário dele eu mando mensagem. No Dia dos Pais agora eu mandei mensagem, conversei com ele, falei com ele. Vou visitá-lo. É claro e óbvio que eu sempre deixo bem claro, né, que não tem como
não tem como, minha gente, para quem foi criado com o pai e com a mãe, não vai entender isso que eu estou falando. Mas para aqueles que não tiveram a oportunidade de ter a criação de pai e de mãe, teve a criação de um avô, de uma avó, você vai criar o afeto por alguém. E o meu afeto de amor paterno e materno foi criado para o meu pai, avô, e para a minha mãe, avó. Então foi aí que a minha mente foi construída. E meus pais biológicos, eles bem sabem que não pode fazer essa cobrança, tá certo? Não pode fazer essa cobrança para que eu demonstre esse afeto desta maneira. Mas, uma das coisas que eu deixo bem claro, a demonstração de afeto que foi construída aqui na minha mente em relação a meus avós não diminui o meu grau de responsabilidade, respeitabilidade e amor pelos meus pais biológicos. Os honro. Tudo que eles precisam, eu dou. Principalmente a minha mãe. Principalmente a minha mãe. Tá precisando de quê? Tô precisando Eles moram disso. juntos? Não. Não. São separados. E isso foi um dos motivos de que eu fosse para a casa dos meus avós, a separação deles. O senhor tem irmãos? Tenho. Por parte de pai eu tenho aí, parte de mãe e pai é eu e minha irmã. É um casal. Né? Mas por parte de pai eu tenho aí mais uns 6. Sua irmã, que é filha também do seu pai e da sua mãe, ela também passou por isso ou não? Também foi abandonada. Também. Foi criada junto contigo com os seus na avós. casa dos meus avós. Na casa dos meus avós. Vivenciamos a nossa vida lá em Beberibe, na casa dos meus avós. Muito bem. Pastor, sua história é inspiradora, né? Sobretudo os conselhos. Tenho certeza de que você, que nos assiste desde o começo do programa, desde o começo dessa conversa aqui com o pastor Joabe, começou a assistir de um jeito e já está com a cabeça de outro. Né? E é exatamente esse o nosso propósito aqui, de trazer pessoas que tenham essa oportunidade de compartilhar momentos pessoais, momentos íntimos da sua vida. Você falou aqui coisas como, por exemplo, a explosão dos vasos sanitários, que tenho certeza que não contou antes, né? Mas que servem como referência de um passado onde você já não vive mais lá. Exato. Kushner já disse que coisas boas acontecem com pessoas ruins, e é um livro muito interessante, até lhe disse que vou lhe presentear. Obrigado. Porque ele conta a história, né, a própria história de um filho que tinha uma doença grave e fatal, e mesmo assim a fé que ele tem em Deus não foi abalada. Quer dizer, ele passou por um grande baque na vida, assim como você, né? Cada um do seu jeito, mas que conseguiram colocar a fé acima de tudo. Então eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem final para que a gente pudesse encerrar a nossa conversa, levantando o astral daquela pessoa que está nos assistindo porventura com algum problema de rejeição, de depressão, aquele jovem que está pensando em tirar a sua própria vida, mas que vai mudar de ideia agora a partir do que você falar. Pois bem, deputado, um texto que norteia a minha vida, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 27, ele vai dizer: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença dele. Em suma, Deus escolhe os improváveis. Você pode ter sido rejeitado dentro da sua casa, você pode ter sido esquecido, mas Deus não esqueceu de você. O profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 15, diz: pode uma mulher se esquecer de um filho que amamenta, de maneira que não venha se compadecer dele, ainda que essa se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. O salmista no Salmo 27, versículo 10, vai dizer: quando meu pai e minha mãe me rejeitarem, todavia o Senhor me recolherá. Então eu tenho uma plena convicção
que podemos vivenciar alguns abandonos aqui na terra, algumas desistências humanas acerca de nós aqui na terra. Mas Deus nunca nos abandonará. Sempre Ele estará conosco. E não fui eu que disse, foi Jesus quem falou. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A sua vida não acabou aqui. A sua vida permanece. A sua trajetória permanece. Tem muita coisa de Deus para você vivenciar aqui na terra. Aquilo que você está portando como dor, você vai ser um portador de um grande testemunho, dizendo, eu fui um improvável de Deus. Deus me escolheu e transformou a história da minha vida. Que Deus continue abençoando você, a sua casa e a sua família. Vitória em Cristo para a sua vida. Amém. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por abrir seu coração com a gente. E o nosso propósito é esse, é levar a mensagem para aqueles corações que precisam ouvir, né, e que precisavam ouvir as palavras que o senhor disse aqui. Domingo estou lá no culto. Domingo, gente, é o culto em celebração ao aniversário do pastor Joabe. Então, se você ainda não conhece o pastor Joabe, sinta-se convidado, já estou aqui convidando, né, aí a Advec Caruaru, 18h30, né? 18h30. Visconde Auma 755. Bom, no domingo a gente tem lá o culto às 18h30 e tem um também pela manhã. Pela manhã, 9h30. 9h30. Durante a semana, quais são os dias de culto? Nós temos o culto na terça-feira, que é o chamado culto da vitória, às 19h30. E temos o culto também na quinta-feira, que é a EDP, Escola da Palavra, às 19h30. E aquele que está nos assistindo e quer ter um momento ali com o psicólogo Joabe Saraiva. Telefone, o @ no Instagram, pode ficar à vontade, pastor. O meu @ no Instagram é Joabe Bemudo, Joabe Saraiva 7 numeral, tá? Joabe Saraiva o 7 das 7 favelas. Exatamente. 7 favelas do 7 da perfeição de Deus. Não pode esquecer. Né? E o número DDD 81 99242 7749. 9242 7749. Será um prazer também te atender quanto psicólogo. Ai, que simples. Ai, que simples. Desculpa. Obrigado, deputado Fernando Rodolfo, por essa abertura desse podcast que já é um sucesso. Então você vai ficar ligado, Dizendo a Verdade, o podcast que já é sucesso do deputado Fernando Rodolfo.